Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo nosso. Hoje eu estou com a Gabriela aqui, uma consultora sênior nossa, para tratar um tema que a gente foi super bem desafiado novamente aqui pelas pessoas que estão junto conosco aí nas redes sociais. E a pergunta, Gabi, pegando um pouco dessa nossa experiência aqui, e eu gostaria de ouvir você bastante, porque há algum tempo você tem desenvolvido e liderado o projeto dentro da comportamento, com o foco, realmente, com o foco de desenvolvimento da liderança, em todos os sentidos, né? Em várias frentes, não só em hard skills, mas soft skills também, com a temática de prevenção. Mas aqui a encomenda foi meio que restrita a uma questão. E acho que é uma questão que desafia muito a gente, que é como que a gente pode, né? Ou quais são as ações que a gente pode desenvolver dentro de uma empresa, ou de um grupo, ou de uma área, ou de uma equipe, né? Enfim, que o líder consiga mobilizar as pessoas para ter uma análise de risco de alta performance, ou seja, né, uma análise de risco que seja muito focada exatamente nos perigos que existem, nos riscos que ofertam, nas formas de gerenciamento. E eu queria um pocão da tua experiência aqui em relação a isso, né? Quais são as estratégias, as ações, os cuidados que um programa de desenvolvimento de liderança tem que ter para que a gente consiga atingir esse objetivo de ter análise de risco de alta performance? Bom, Dilon, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Sobre essa temática da análise de risco, em especial as competências e habilidades que a liderança precisa desenvolver, nós percebemos que o desenvolvimento de um ambiente de segurança psicológica tem sido realmente a premissa para que os colaboradores se sintam seguros, para trazer as suas percepções, inclusive para avaliar os riscos de uma maneira mais assertiva, tendo aquele contato de confiança com as lideranças. E aí entra em especial vários temas, mas dentre eles a andragogia é um tema muito importante para que essa análise de risco seja assertiva, para que os líderes saibam conduzir um DDS andragógico, que ele conduza dentro de um ambiente de segurança psicológica, calibrando a percepção de risco dos trabalhadores e fazendo com que eles estejam aptos a avaliar o ambiente em que eles estejam inseridos, independente de metas produtivas, independente de entregas que estejam pendentes, e essas habilidades de condução, as habilidades humanas, esse tato com o ser humano, com os trabalhadores, tem sido realmente o ponto principal para o desenvolvimento de relações mais próximas que permitam que essa análise inicial de risco seja realmente efetiva. E também, aproveitando toda a sua expertise, eu queria entender um pouco de você. Qual é a sua percepção sobre isso, esse ambiente de segurança psicológica, e como que a gente pode ampliar no ambiente organizacional, independente da cultura da empresa? Olha, Gabi, essa semana, exatamente no dia 18, eu tive a oportunidade de estar num cliente nosso em BH, no encontro de uma diretoria executiva, onde a gente conversou sobre esse tema. Não era só focado em análise de risco, mas a gente participou de um momento muito estratégico da companhia para conversar sobre isso. E uma das coisas que eu escutei da Juliana Fará, né, hoje colaboradora dessa companhia, e aliás o LinkedIn dela também é fantástico, faço aqui o convite para quem puder acompanhá-la aqui. Ela trouxe algo que eu achei muito bacana, de uma linguagem bem transparente, fácil da gente entender. Ela trouxe assim, que segurança psicológica não é as pessoas simplesmente falarem, ou ter um ambiente para as pessoas falarem. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem que ter uma coisa chamada conexão. E para ter a conexão, volta em uma coisa que para mim é fundamental: a escuta tem que ser ativa. Então, às vezes a gente vê momentos, como a gente fala, né, dos DDS, né, diálogos que eram monólogos, daí aplica andragogia, e aí você tem até troca de informações. Mas se a escuta não for baseada na presença psicológica, quer dizer, das pessoas estarem ali de verdade, você só tem uma troca de palavras. Você não tem um ambiente que gere reflexão. Então, acho que o grande desafio e um aprendizado que eu queria trazer aqui meu é que nesse tempo que a gente escuta, e principalmente quando a gente recebe na área comercial os contatos hoje, né?
A gente nota que as empresas falam assim, a gente já tem isso, a gente já faz isso. E quando a gente vai a campo, e você sabe melhor que eu isso, às vezes a gente acompanha práticas extremamente que com diálogo, né? Mas para você ter um diálogo eficiente, eu acho que daí a gente trabalha muito isso, é comunicação eficiente, né? Não adianta ter uma troca de informações, ela precisa fazer sentido. Então, o que eu tenho notado é que esses espaços onde você tem, desde que seja uma reunião para fazer um RASOP, um MASP para você solucionar problemas, seja o que for, mas esse ambiente ele precisa ser rico e propício para troca de informações, sim, mas pautado na presença psicológica, na escuta ativa, porque aí quando você sente que o outro lado está ali de verdade, né, e que aquilo que ele vai te alimentar faz diferença, você acaba entendendo a funcionalidade daquilo que você está escutando, e aí você entra e mergulha de forma genuína naquela situação. Então, para mim, hoje, o grande desafio não é o que você faz, é como você faz e para que você faz aquilo. Então, hoje eu acho que o desafio nosso é sair, é dar um passo a mais, né? Dar um passo a mais do que entender que porque existe uma troca de informações, eu estou tendo um diálogo efetivo. Não. Eu posso ter só expressões. Eu falo uma coisa, você me responde outra, mas isso não complementa e não cria um ambiente de aprendizado. Porque eu acho que a segurança psicológica, né, Gabi, o que a gente entende bastante é, existe um ambiente de aprendizado ou a gente fica mais ansioso, mais apático, né? Porque são coisas que às vezes podem confundir a gente nesse momento. E eu acho assim, sabe, e trazendo para você essa próxima questão que também uma das pessoas que estavam discutindo sobre esse tema trouxe. Quais são os processos atuais preventivos? Eu citei o DDS aqui, mas fica à vontade aqui para nomear outros que podem potencializar a eficiência da análise de risco, pautado nisso que a gente conversou. Nessa tua experiência, né, hoje inúmeros diagnósticos você lidera dentro da comportamento, né, as equipes em campo e tudo mais. Quais são os processos que você olha que hoje tem uma oportunidade de ser potencializado que impacta, sim, no processo de análise de risco para a melhoria dele? Esse processo de análise de risco, ele começa desde o momento da contratação do profissional. É uma coisa muito mais ampla do que comumente nós percebemos. Desde o momento que nós fazemos a avaliação do perfil daquele colaborador para a atividade que ele vai designar, uma matriz de treinamentos bem elaboradas para as competências que ele precisa ter e, consequentemente, nesse ínterim, o desenvolvimento adequado das habilidades que ele precisa desenvolver para uma percepção de risco mais calibrada. E outras ferramentas que eu percebo que têm sido muito eficientes também, além do próprio DDS andragógico, são as práticas do feedback one-to-one, fazer com que as pessoas estejam mais próximas, que haja esse ambiente de segurança psicológica, como você trouxe, mas pautado na presença psicológica, uma vez que a gente sabe que a empresa pode ter excelentes processos, uma indústria com NR12 impecável, né, com todas as barreiras muito bem implementadas, mas será que as pessoas sabem reconhecer essas barreiras? Qual é a maturidade que elas têm para o reconhecimento dessas barreiras e, consequentemente, a utilização adequada em prol da segurança? Seja da segurança comportamental ou a própria segurança do dia a dia, segurança operacional. E aí a gente entra numa pauta que é já voltada para a confiabilidade humana operacional, que entra muito nesse contexto da segurança psicológica voltada para análise de risco. Um outro ponto que eu percebo muito presente são os ativadores cognitivos na análise preliminar de risco. Às vezes as pessoas vão ali fazendo no automático, no dia a dia, aprendem a fazer o checklist, né, APR que seja, um APT, mas elas não conseguem compreender a fundo, de uma maneira consciente, aquela análise que elas estão fazendo. Então, a andragogia, reforçando aqui a importância da andragogia nesse processo de aprendizado, nesse ensino, faz todo sentido, para que realmente o colaborador consiga perceber a análise de risco da forma como ela é no presente, sem outros ativadores atrelados, compreendendo o que ele está fazendo.
Então, siglas, linguagens ou até mesmo coisas em outros idiomas fazem com que essa análise não seja efetiva, né? A gente tem casos de muitas multinacionais que nós atendemos, então o colaborador aprende aqui uma sigla e quer dizer tal coisa, mas que não está presente no dia a dia dele, isso já faz com que ele não seja tão efetivo, ele não compreende a barreira, a linguagem cultural, os manuais técnicos de difíceis compreensão, então tudo isso atrelado essa questão da segurança, da presença psicológica realmente no ambiente impacta bastante. Eu acho que essa ferramenta do treinamento e desenvolvimento, respondendo mais diretamente a pergunta, o treinamento e desenvolvimento de habilidades correlatas às funções ajudam muito na compreensão do cenário em que o colaborador está inserido e, consequentemente, junto com as demais ferramentas que nós temos, como a própria capacitação do programa de líderes, né, os líderes protagonistas em segurança, com a aplicabilidade da andragogia no dia a dia, os EDS andragógicos são complementares a todo esse processo que inicia ali no momento em que o colaborador passa pelo processo integrativo. É isso que eu venho percebido em empresas das mais diferentes maturidades de cultura de segurança. Nas menos maduras, esse processo de implementação de processos é mais corriqueiro, né? Eles estão começando com essas ferramentas andragógicas, com DDS, mas realmente, quando a empresa é mais madura, a presença psicológica passa a nortear, porque todos os demais processos, procedimentos, eles já têm muito bem delineados, e aí essa construção e principalmente a descentralização da área da segurança vem de uma forma muito inteligente para que nós sejamos efetivos nas nossas rotinas de segurança. Então, nesse ambiente, eu gostaria de ouvir também um pouquinho do que você acha dessa descentralização da área da segurança e de que forma afeta e impacta na efetividade da análise de risco. Eu acho isso fantástico. Eu articulo muito isso, Gabi, com o processo de investigação e análise de ocorrência. Eu acho que eu consigo, para mim são os dois onde eu vejo que se está centralizado na área de segurança, normalmente a gente perde um pouquinho da profundidade. Por quê? Porque a gente precisa de especialistas em riscos de determinados processos que participem. Né? A área de segurança, qual é a visão que a gente tem hoje? Que eles têm um domínio técnico daquilo que está dentro da sua expertise, mas que as demais áreas têm o domínio técnico da rotina, do dia a dia, do como faz. Então a integração disso é fundamental. Se vem muito para a área de segurança, validar uma análise de risco, ou mesmo validar uma investigação, ou pilotar esse processo no campo, a gente vê que vai perdendo um pouco de uma visão mais ampliada, mais sistêmica daquilo que acontece. E se a área de segurança, aí vem dois desafios. Um é a própria área de segurança a aceitar a descentralização, né? E para isso confiar, né? De novo, ela volta na segurança, né? Ter um ambiente de confiança e de compartilhamento com as demais áreas em relação ao processo de análise de risco. Eu acho que isso ganha-se muito, porque aí eu trabalho numa linha que eu particularmente gosto, o Júlio vem trazendo cada vez mais isso para nós também, porque antes de se tornar um valor, por exemplo, o processo análise de risco dentro de uma companhia, não a ferramenta, mas o processo análise de risco dentro de uma companhia, ele precisa ser uma competência. E é disso que você trouxe para nós brilhantemente. Eu tenho que ter meu desenvolvimento cognitivo tem que ser suficiente e bom para aquele ambiente, para que eu consiga ler, identifique os perigos, reconheça os riscos, entenda as formas de gerenciamento que aquilo precisa. E não adianta ter uma capacitação em cima da APR, em cima da ART ou da sopla de letrinha que a gente quiser, porque o documento praticamente ele basta preencher. Agora eu preciso entender, né, o para que serve e como você faz. E eu acho que a descentralização passa por isso, porque aí fica uma co-construção da análise de risco. Eu acho que é aí que a gente tem. E é todo um processo de construção que começa com a capacidade cognitiva do trabalhador, para desenvolvimento de habilidades, uma matriz de responsabilidades adequadas também, tudo isso vai ao encontro desse viés que nós estamos comentando aqui.
Isso complementa de uma maneira fantástica. A gente não adianta, como você bem trouxe, fazer um excelente treinamento em cima de um checklist para uma pessoa que não tem a competência voltada para aquela atividade ou para o desenvolvimento daquelas habilidades. É realmente dar um passo atrás e enxergar o todo, o envolvimento dos recursos humanos, envolvimento da segurança, da própria operação, de uma forma bem descentralizada, cada um com a sua visão, percepção, vivência, expertise. E isso faz com que nós tenhamos organizações cada vez mais seguras. Exato, Gabi. Eu acho que o grande recado nosso é esse, né? Não é fazer bem uma RT ou uma PR, né? É entender e ter uma competência para identificar os perigos e reconhecer os riscos. O local que você vai escrever, vai marcar, vai apontar, vai digitar, é a ferramenta, né? Mas eu tenho que estar preparado para conseguir entender o para que serve e como. Acho que isso assim torna um ambiente de uma riqueza para se trabalhar e mais seguro. Assim, é violenta a diferença que a gente percebe nisso. Eu queria aqui, para nós finalizarmos a nossa conversa, tem duas questões que eu acho assim importantíssimas, né? A primeira delas, gestão de consequência, mas quando a gente fala de reconhecimento, como que a gente pode usar o processo de reconhecimento para que a gente potencialize ou calibre a percepção de risco e tenha uma análise de risco mais forte, mais robusta? Quais são as práticas que você identifica de reconhecimento que pode ajudar a isso? Em primeiro lugar, o alinhamento das expectativas organizacionais. Isso precisa estar claro para todos, nós precisamos ter as expectativas muito bem delineadas para que não haja conflitos com os trabalhadores entre metas produtivas e os aspectos de segurança que muitas vezes eles se chocam e fazem com que as pessoas tenham tomadas de decisões menos seguras no dia a dia. Uma vez que essas expectativas estejam bem delineadas na organização, o reforço positivo ele é muito adequado, mesmo de uma maneira informal no dia a dia, ele é muito adequado porque mostra para o colaborador que ele está tendo a resposta dentro do contexto organizacional que é esperado, que ele está suprindo expectativas. Então, nós seres humanos temos a necessidade social de sermos aceitos e de nos sentirmos enquadrados naquele ambiente, de fazer parte. Então, esse reconhecimento, falando de gestão de consequências, ele precisa acontecer sempre que os colaboradores estejam na linha da expectativa ou acima da expectativa, para que eles estejam cada vez mais desenvolvidos e cada vez mais proativos, pensando no viés da segurança, buscando novas ideias, trazendo boas práticas, aquilo que ele observa. Porque, na realidade, o grande especialista são os operadores, são as pessoas que estão ali na prática do dia a dia. E eles têm muito a ensinar para nós. A partir do momento que a segurança ou que as lideranças se colocam em um papel de especialista, a gente perde essa presença psicológica, essa segurança psicológica, deixamos de ouvir, deixamos de receber excelentes repertórios que vão atuar brilhantemente na nossa melhoria contínua. E o reconhecimento, ele é uma prática, né? Na psicologia a gente fala bastante sobre isso, sobre a modelagem, a modelação, mas trazendo para um contexto muito mais coloquial do nosso dia a dia, esse reconhecimento, ainda que não tenha o reconhecimento dentro de uma prática organizacional consolidada e procedimentada, ele precisa acontecer através de feedbacks pontuais, através de parabenizações, se for de uma forma mais sistêmica entre equipes, mas ele é a premissa para que os colaboradores realmente saibam que estão na direção correta, que esse ambiente de trocas aconteça de uma maneira muito mais fluida, muito mais natural. Que show, Gabi. É muito bom que eu ouvi aqui. E a última, né? Que eu acho que essa foi antes um pouquinho de nós iniciarmos a gravação. Você trouxe um questionamento do cliente que eu achei fantástico, na verdade. Né? A comportamento, ela segue o protocolo, né? O Hearts and Minds, Corações e Mentes, do Energy Institute, né? Então, e a pergunta normalmente, e faz todo sentido para ter uma referência de benchmark, né? Como que você vê, né, a aplicabilidade na análise de risco numa empresa que tenha uma predominância generativa, assim? Então, como que você conseguiria descrever esse processo ocorrendo, as contribuições dele, numa empresa que já esteja no nível alto em relação à maturidade dos processos em segurança?
Nesse âmbito, nós percebemos que as empresas generativas, elas já têm continuamente um processo de melhoria acontecendo, sem a necessidade da intervenção direta para que os colaboradores falem, levantem a mão e tragam oportunidades, porque essa potencialização acontece o tempo todo de uma maneira muito natural. A busca pela melhoria já acontece uma vez que as barreiras físicas já foram totalmente supridas, nós já temos as organizações com todos esses processos muito bem delineados, procedimentados, internalizados, tanto pelas lideranças quanto pelos trabalhadores. Há um conhecimento já disseminado, todo mundo já tem um conhecimento amplo sobre segurança comportamental e ela já deixa de ser prioridade para ser valor. Aquele exemplo que nós costumamos trazer que o carro não liga sem que eu passe meu cinto de segurança, né? Um processo uno e indivisível da segurança. Então, nesse contexto, a análise de risco em organizações generativas, ela foca muito mais os potenciais interdependentes. Então, sim, se tem a possibilidade de um risco aqui nessa atividade, em qualquer outro pode haver também. Então, já há essa interdependência do sistema e eles já conseguem olhar o todo como parte de um só, de uma maneira una, não apenas aquele processo pontual. A gente já não olha mais para o retrovisor, mas sempre olhando para frente, encontrando oportunidades, possibilidades, ainda que dentro de um processo que já rode muito bem. Então, aí a gente percebe que os clientes buscam benchmarkings com outras organizações com diversas atividades fins, bem diferentes da deles, procurando a potencialização de barreiras, procurando oportunidades de melhoria, ainda que num processo que já rode. E do ponto de vista dos trabalhadores, essa presença psicológica, essa segurança psicológica, ela flui de uma maneira tão natural que já é parte do dia a dia, que uns cuidem dos outros e, consequentemente, o comportamento passa a ser uma das barreiras tão importantes quanto as demais no dia a dia, porque eles já se cuidam de uma maneira absolutamente madura. Então, eu percebo isso nessas organizações mais maduras, mais generativas, de um proativo ali para cima, o quanto o comportamento humano já foi internalizado naquela organização, não mais trazendo a culpabilidade, a cultura de culpabilização, mas olhando tudo como um processo uno e indivisível, porque a segurança faz parte de tudo, né? É fantástico, né? Como a gente fala, né? Quando a gente entra numa organização que os colaboradores, sejam líderes, sejam liderados, né? Eles entendem a análise de risco como atividade laboral, né? Não é aquela situação que a gente escuta e normalmente escuta com um contexto até que faz sentido. Olha, Odilon, a nossa preocupação aqui, a gente investe 30 minutos para fazer a análise de risco e depois a gente começa a trabalhar, né? Isso é o que a gente mais escuta ainda. Mas a gente já escuta dizendo, não, olha, a gente começa o trabalho fazendo análise de risco. Então, daí você percebe a análise de risco como uma atividade que faz parte da atividade laboral, faz parte do trabalho, né? Eu acho que essa evolução, assim, ela se dá de uma forma fantástica, Gabi. Obrigado, né, pelas suas contribuições aqui nesse nosso vídeo. E, pessoal, fiquem à vontade, né, nos comentários para trazerem novos. Vocês estão notando, né, que é o que a gente faz dentro dessa nossa série de vídeos junto com os nossos consultores. Aqui um vídeo está alimentando o tema para o próximo, né? E a gente vai trabalhar com vocês todas as questões que vocês trouxerem mensalmente com novos vídeos. Eu queria agradecer, Gabi, o teu tempo aqui pra gente, a tua experiência que é fantástica, né? E a gente espera tê-la novamente aqui com novos desafios aqui pra gente conversar. Eu espero estar aqui em breve de novo. Obrigada, Odilon, muito obrigada pela oportunidade, um abraço e até logo. Até logo, pessoal. Um grande abraço.